Mbappé, o jovem prodígio do futebol francês, decidiu abandonar o PSG, deixando a diretoria do clube em estado de perplexidade. Era inevitável que Neymar, o astro brasileiro, não deixasse passar em branco essa reviravolta. Sutilmente, através das redes sociais, Neymar expressou sua opinião sobre o ocorrido, utilizando seu característico humor para alfinetar Mbappé e a diretoria do PSG. Afinal, debochar é com ele mesmo. Fique comigo até o final para saber o que o astro brasileiro falou sobre essa polêmica, e no final eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Neymar não perdeu a oportunidade de provocar Kylian Mbappé e alfinetar a diretoria do Paris Saint-Germain, PSG. Era difícil acreditar que apenas 2 anos atrás, o clube estava vivendo o auge, com um elenco estelar que parecia imbatível. Agora, esse sonho se transformou em um verdadeiro pesadelo, com o PSG sendo o maior prejudicado desde o início. Neymar e Mbappé eram uma dupla imbatível, como Batman e Robin, ou como Thanos e as Joias do Infinito. Juntos, eles pareciam invencíveis, dentro e fora de campo. Mas, como tantas histórias, essa também teve seu momento de virada. Após uma série de eventos, o Paris Saint-Germain simplesmente virou as costas para Neymar, optando por ficar ao lado de Mbappé. No entanto, ironicamente, foi o próprio Mbappé quem abandonou o clube na última semana, anunciando sua saída gratuita em julho de 2024. O mundo do futebol foi tomado por uma verdadeira loucura com essa notícia. O que parecia ser uma parceria sólida e uma promissora era agora uma história de ruptura e desentendimento. A saída iminente de Mbappé deixou o PSG em um estado de caos e incerteza, com a diretoria correndo para encontrar uma solução para o vazio deixado pelo craque francês. Enquanto isso, Neymar observava de longe, talvez sentindo uma mistura de satisfação e incredulidade diante do rumo dos acontecimentos. Ele, que um dia foi o centro das atenções no PSG, agora assistia enquanto o foco se deslocava para Mbappé e as turbulências que ele deixava para trás. A história entre Neymar, Mbappé e o PSG é um lembrete vívido da volatilidade do mundo do futebol, onde as alianças podem mudar rapidamente e os jogadores se tornam peças em um jogo de interesses e egos. Resta agora ver como o PSG se recuperará dessa reviravolta e como Neymar e Mbappé continuarão suas carreiras após o fim dessa tumultuada relação com o clube parisiense. Desde que foi adquirido pelo Qatar Sports Investment em 2011, o grande sonho do Paris Saint-Germain, PSG, sempre foi conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Esse objetivo parecia estar cada vez mais próximo quando, em 2020, o clube chegou à tão esperada final do torneio. No entanto, a vitória escapou por entre os dedos, deixando um gosto amargo de frustração. Determinados a não repetir o mesmo desfecho na temporada seguinte, o PSG decidiu agir com força no mercado de transferências de 2021-2022. Foi aí que entrou em cena a estratégia que mudaria o panorama do clube. Com um investimento maciço, eles conseguiram reunir alguns dos melhores jogadores do mundo, formando o que seria considerado o melhor elenco da época. Já contando com estrelas como Neymar e Mbappé, o PSG fez contratações de peso naquela janela de transferências. Entre elas, destacam-se a aquisição do goleiro Gianluigi Donnarumma, que chegou ao clube sem custo algum, consolidando-se como um dos melhores do mundo em sua posição naquela época. Além disso, o clube parisiense conseguiu um feito impressionante ao trazer Lionel Messi, ícone do futebol mundial, também sem desembolsar nenhum valor de transferência. A influência de Neymar foi crucial nessa negociação, já que os dois mantiveram uma forte amizade desde os tempos de Barcelona. Outra contratação de destaque foi a do lendário zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que também chegou ao PSG sem custos de transferência. A união de Ramos e Messi, outrora rivais ferrenhos nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid, foi vista como algo extraordinário e raro no mundo do futebol. Com essas contratações de peso, o PSG parecia estar pronto para finalmente alcançar o tão almejado título da Liga dos Campeões. No entanto, como o destino mostraria mais tarde, nem mesmo um elenco estelar seria garantia de sucesso em um mundo tão imprevisível como o do futebol. À medida que o ambiente no Paris Saint-Germain começava a se entrosar, um certo jogador francês começou a sentir seu ego inflar e interferir na dinâmica do time. Esse jogador, conhecido como Kylian Mbappé, começou a se incomodar com a presença de outras grandes estrelas no elenco, pois ele próprio estava se tornando o centro das atenções. A situação se agravou quando Neymar, companheiro de equipe de Mbappé e uma das principais estrelas do time, se lesionou e ficou fora de várias partidas. Com a chegada de Lionel Messi ao clube, juntamente com outros reforços, Mbappé ficou ainda mais incomodado. Surgiram rumores de que ele estaria considerando deixar o clube durante aquela janela de transferências. O jogador francês começou a se sentir deslocado no ambiente do PSG. A maioria dos membros da equipe falava espanhol, o que o deixava ainda mais isolado. Isso ficou evidente em eventos como a festa de aniversário de um colega de equipe, onde Mbappé optou por não participar, alegando que uma equipe de futebol não precisa ser necessariamente um grupo de amigos. Mbappé sempre defendeu a manutenção da identidade francesa no vestiário do clube, mas viu com desagrado a predominância do idioma espanhol no dia a dia da equipe.
Sua irritação foi alimentada pelo fato de que até mesmo o técnico argentino, Mauricio Pochettino, falava em espanhol durante as interações com o elenco. Após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain viu todo o entusiasmo e confiança da equipe desmoronar. A torcida, que antes estava empolgada, ficou extremamente irritada e passou a vaiar os jogadores praticamente em todos os jogos. Nesse período, o número 7, Mbappé, estava próximo do fim de seu contrato e havia recebido uma oferta do Real Madrid. No entanto, acabou decidindo permanecer em Paris após receber promessas e garantias da diretoria do clube. Com isso, ele passou a exercer um papel de protagonismo ainda maior na equipe, tornando-se uma figura central dentro e fora de campo. Enquanto ele se consolidava como a estrela principal, o restante da equipe demonstrava cada vez menos interesse em suas ações e decisões. Isso ficou evidente em um jogo contra o Montpellier, quando Mbappé perdeu um pênalti e, em seguida, tentou tomar a bola de Lionel Messi, que acabará de entrar em campo. O desentendimento resultou em um momento tenso, no qual Neymar acabou convertendo o pênalti. O técnico da equipe na época, Pochettino, foi obrigado a intervir publicamente, deixando claro que Mbappé era o batedor oficial de pênaltis, causando certo desconforto e descontentamento por parte de Neymar. Além disso, houve outro episódio durante o mesmo jogo, no qual Mbappé desistiu de uma jogada após não receber a bola de um companheiro de equipe. Esses incidentes revelaram uma falta de coesão e harmonia no elenco, com Mbappé se distanciando cada vez mais dos demais jogadores, especialmente de Neymar e Messi, com quem a amizade era mais sólida. Essa situação refletiu um ambiente conturbado no Paris Saint-Germain, onde as tensões internas e as divergências de egos afetaram o desempenho e a coesão da equipe em campo. Após a saída do campeão do mundo Lionel Messi, o Paris Saint-Germain começou a adotar uma abordagem diferente em sua política de contratações. Consciente da imagem que o clube estava adquirindo, repleta de estrangeiros, a direção começou a buscar reforços franceses para revitalizar sua identidade. Enquanto isso, Neymar permanecia no clube, porém sua permanência foi breve. No retorno da temporada, Mbappé anunciou que não pretendia renovar seu contrato, causando um verdadeiro alvoroço na diretoria do Paris Saint-Germain. Para demonstrar sua insatisfação com a situação, o número 7 foi retirado da pré-temporada e colocado para treinar com jogadores considerados dispensáveis. Mbappé teria comunicado à diretoria que só reconsideraria sua decisão se fosse tratado como a principal estrela do clube, com todos os jogadores direcionando suas ações para ele, e ainda exigiu a venda de Neymar. Coincidentemente, após a venda de Neymar para o Al Hilal da Arábia Saudita por uma quantia significativa, Mbappé reapareceu nos treinos com um semblante radiante. Foi reintegrado à equipe. Porém, a despedida de Neymar foi marcada por um clima de desinteresse por parte de Mbappé, que mal trocou cumprimentos com o brasileiro. Essa mudança de atitude marcou o fim da amizade e parceria que antes era considerada incrível entre os dois. Posteriormente, ambos deixaram de se seguir nas redes sociais, evidenciando o distanciamento entre eles. Enquanto isso, Neymar mostrou seu apoio às críticas feitas a Mbappé, curtindo postagens que aludiam indiretamente ao comportamento do camisa 7. Foi um verão polêmico para o Paris Saint-Germain, com Mbappé deixando claro que não havia espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. O retorno de Mbappé aos treinos coincidiu com o anúncio da transferência de Neymar, o que sugere que a saída do brasileiro era exatamente o que o francês desejava. Durante 2 anos consecutivos, Neymar foi o grande responsável por carregar o Paris Saint-Germain, mesmo sendo alvo de constantes marcações em campo. Sua liderança levou o PSG à final da Liga dos Campeões, porém, em um momento crucial, foi Mbappé quem desperdiçou uma oportunidade clara de gol que poderia ter garantido a vitória para a equipe. Messi, que estava seguindo o fluxo, já estava exausto e foi motivado por promessas, assim como Mbappé, mas acabou saindo pelos mesmos motivos que o francês. A atual situação de Mbappé é destacada por seu desempenho impressionante nesta temporada, com 32 gols e 7 assistências em 31 partidas, o que o coloca como peça fundamental no sucesso do Paris Saint-Germain. Sua consistência o posiciona como um forte candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, especialmente se continuar nesse ritmo e se o PSG avançar longe na Liga dos Campeões. Enquanto isso, Neymar enfrenta um período de lesão no Al Hilal e só deve retornar aos gramados no meio de agosto de 2024. Apesar disso, mantém-se ativo nas redes sociais e acompanha de perto o mundo do futebol enquanto se recupera. Neymar já expressou sua opinião sobre a situação envolvendo Mbappé, e a discussão sobre o assunto continua entre os fãs do esporte. E você, concorda com a posição que Neymar demonstrou ao curtir as postagens? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu galera, até o próximo vídeo.